isso aí, cacholeiros e cacholeiras, estamos começando com mais um Cachó Digital. E hoje vamos falar sobre crime na internet, principalmente crime contra a mulher na internet. Né? A gente tem bastante convidados aqui, temos a doutora Marcele, que está aqui com a gente, que vai passar um pouco da sua experiência, que já aconteceu com ela. Temos o doutor Rodrigo, que ele que é criminalista, vai passar aí um pouquinho de quando se torna crime, quando não é crime, para a gente poder ter uma análise aí bem apurada. E temos a doutora Ana Paula, que vai falar desses impactos, né? O que isso impacta no psicológico da gente, no psicológico tanto da mulher que está sendo assediada, que está sendo cometido esse crime, e tanto na pessoa também, naquele cara que comete o crime, né? Porque não é só homem ou mulher, né? Tem diversas coisas que podem acontecer. Isso aí, pessoal, vamos começar o Cachó Digital. Aguardo vocês sempre aí curtindo a gente, mande suas perguntas, compartilhe o nosso vídeo, curta todos os outros vídeos e vamos lá. Sugestões de tema também, pode mandar pra gente que a gente vai gostar. Isso aí. Eu vou pedir para abrir aqui na câmera total, aqui com todo mundo, né? E a gente vai falar um pouquinho. Crime contra a mulher na internet. As mulheres vêm sofrendo bastante na internet, né? E usando a internet também a seu favor, né? Quando acontece alguma coisa externa, né? Eu já vi diversas mulheres colocando ali, até filmando ali as agressões, né? E isso ajuda ali até para vamos dizer assim, chamar um clamor, chamar uma atenção e judicialmente. Porém, eu tive recentemente, eu vou perguntar para o doutor Rodrigo, as doutoras, só vou perguntar para ele porque é uma questão criminal, né? E uma questão que eu vi que me deixou bem abalado nessa questão. A menina gravou sendo agredida na internet. E ela levou isso para o judiciário. E o judiciário não reconheceu como prova. Né? Não sei se o doutor tá, pá. Mas quando que isso gera uma prova? Quando que isso demonstra uma prova para o judiciário? Não estou falando que não deixe de ser prova, né, desse fato. Mas por quê? Né? Por que pode não ser reconhecido uma prova nesse sentido? Quando há filmagem, existe uma prova material. A agressão aconteceu. Né? No direito penal, no crime de lesão corporal, é necessário ter o laudo do ML constatando a agressão. Né? Pode ter sido isso que o juiz não tenha considerado, pode ter sido uma discussão, eu não sei o caso concreto, mas se tem uma imagem de agressão, a agressão existiu e esse fato é punível. O juiz tem que dar uma resposta para esse caso concreto. Tem que dar uma resposta. Mesmo que não tenha um laudo, mas existem outras provas circunstanciais, o juiz deve considerar sim. Legal. Doutora Ana Paula, vou também pular para você, depois a gente volta, vem para a Marcele para fazer umas perguntas do que aconteceu com ela. Teve o caso aí também, o caso de agressões na internet. Vou manter esse tema. E eu vi que as pessoas postam, né, colocam lá e tudo mais. Isso gera, tanto para um lado, tanto para o outro, opiniões da população em geral. Mas como que fica a mulher nesse caso? Ela sentiu, teve o caso daquela conhecida, que é irmã de um lutador, né, que foi agredida dentro da residência dela, por conhecer um rapaz na internet, que combinaram tudo mais, que é uma coisa fora ali, e ele ficou agredindo ela ali, se não me falha, por 2, 3, 4 horas. Né? E eu vi muitos posicionamentos das pessoas na internet. Mas ela psicologicamente, teve um abalo, né? Ela às vezes fica até com receio de conhecer outras pessoas novas, né? Como que ela trata, como que ela deve lidar com essa situação, como que ela deve começar a buscar uma ajuda? Ela teve sorte, né? A gente não pode negar que ela teve muita sorte, até porque ela foi casada, né, com Gracie, se eu não me engano. Isso, acho que ela é irmã de um dos lutadores Gracie. E ela conseguiu se desvencilhar, porque eu imagino que os vizinhos ainda estão naquele conceito de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e hoje a gente tem até esse movimento de que mete sim. Então, se você está escutando, não nega ajuda, liga para o porteiro se você tem receio, mas não fica omisso com relação a isso. Quanto a ela, realmente, ela conseguiu, né, sair daquela situação, ela veio a público, ela se expôs, mas sem dúvida nenhuma isso gerou um trauma nela. Então ela precisa tratar isso em psicoterapia, muitas vezes com medicina integrativa, então com psiquiatra, para ela ir sendo acompanhada com fármacos também, e fazendo um trabalho para que isso não deixe resquícios comportamentais nela, que socialmente ela tenha alguma perda, né? De relacionamentos futuros,
da questão, não sei com que ela trabalha, mas de repente se ela trabalha com questão de internet, dela aprender a se posicionar, mas dela se reestruturar psiquicamente para que esse trauma não tenha essa consequência de isolá-la e de que ela também depois não generalize que todos os homens vão se aproximar dela, que ela pode sofrer. Porque a tendência acaba que a gente se traumatiza e aí a gente generaliza, né? Que todos serão assim. Então ela tem que fazer essa reprogramação a partir dessa questão para tratar um possível trauma. Mantendo um pouco nisso, né? Ela ainda teve, vamos dizer assim, eu digo que foi uma coragem, né? Porque é difícil você expor isso na internet, né? E colocou as fotos, por ver ali que talvez teria uma injustiça, né? Talvez essa pessoa, esse indivíduo que cometeu esse tal ato, essa barbárie, né? Não estaria, vamos dizer assim, não seria punido conforme o rigor da lei promete que deveria ter sido, deve ser, né? Mas eu vejo que muitas mulheres, até um tema interessante, muitas mulheres não falam, são agredidas no seu íntimo, né? Ou até na internet, né, que eu falo, são agredidas na internet, são agredidas, recebem assédio, e não expõe isso por um receio, não expõe isso nem para o esposo, não expõe isso para o pai, vai desde um adolescente até uma pessoa de mais idade, tem medo de expor. Por que esse medo? Vamos falar, por que ela tem medo de ser, vamos dizer assim, de receber uma opinião diversa ali, se receber vamos dizer assim, uma alcunha desses familiares? Seria esse medo? Ela tem medo de ser chamada de alguma coisa? Quando a gente fala do campo da psicologia, a gente vai estudar os grupos sociais que essa mulher, que foi uma menina, pertenceu. Então, o que ensinaram para essa menina que significava ser mulher? O que ela vivenciou na família dela, vendo a mãe dela, a avó dela, o pai tratando a mãe, quão submissa e aceitando aquilo, calada, né? Hoje eu tenho filho e tenho filha. Nenhum tipo de agressão, eu ensino a minha filha a não ficar calada, nenhum tipo de agressão. Se o menino falou isso, você se sentiu ofendida, fale para alguém na escola, reaja ou conte para a mamãe. Ao menino a mesma coisa. Então, quando a mulher não fala, a gente vai investigar esse medo, né, essa falta de coragem, mas porque ela foi ensinada assim. Quem é a mulher para ela? Então, se ela falar, alguém vai escutar. Quando ela chega em casa, o que ela escuta de uma mãe? Hoje a gente tem novelas que estão mostrando isso abertamente, violência contra a mulher. Quando a sua família senta para assistir essa novela, que comentário essa garota escuta? Ah, mas também por que ela continua com o agressor? Ah, mas também por que ela não fala? Ela faz isso porque ela gosta de apanhar? E gosta de apanhar. Mas quando ela aceita, abre aspas, fecha aspas, tem uma questão dos grupos sociais a contar e começar pela família sobre o conceito de ser mulher e de seu posicionamento frente a qualquer tipo de comportamento do outro que te constrange, que te humilha, que te expõe, que te ofende, né? É de você dar voz para esse sentimento. A mulher, muitas vezes ela aprendeu a calar os próprios sentimentos, né? Desde menina. O que ela viu com a mãe, o que ela foi ensinada e hoje o que ela vê ainda. É um tema complicado, tá vendo, pessoal? É sempre importante, mesmo que você tenha tido uma educação aí complicada, né, ou tenha visto isso, tenta não se calar, né? É importante sempre falar, né? Quando tem essa agressão familiar, a lei já prevê, doutor, a questão da lei da Maria da Penha, né, que foi um caso que gerou uma repercussão e que acabou gerando essa lei que eu acho muito recente, né? Mas a lei prevê uma proteção para a mulher e está se discutindo até a questão de uma separação, né? Havendo isso, já tem uma separação, um divórcio aí já obrigatório pela lei, para até afastar o casal, né? Mas como que é tratado isso, né? Muitas mulheres vêm e me falam assim, mas eu vou lá falar com o delegado, vou lá expor, o delegado não vai me entender, então eu prefiro uma mulher para conversar. Já ouvi muitas pessoas falar, não, o delegado ele não tem que te entender, ele tem que aceitar que isso é um crime e tem que colocar no papel. Mas é bom sempre, vamos dizer assim, previamente, antes de chegar na delegacia, ligar para um advogado, deixa eu falar lá com o meu colega ou com uma pessoa que é criminalista para tentar ir alguém acompanhando, é importante isso? A assistência jurídica é sempre importante, ainda mais num assunto que você não domina.
É importante falar da evolução histórica do direito penal com relação aos crimes contra a mulher. Antigamente, a mulher ia na delegacia, falava assim, olha, meu marido me agrediu, meu marido me ameaçou. São crimes comuns, né, previsto na Lei Maria da Penha e previsto também no Código Penal. O que acontece? Antigamente, ela tinha que ir lá e fazer a representação, né? A Lei Maria da Penha já veio para tirar a desnecessidade da representação pela vítima. Isso já foi uma evolução, porque se tornou ação pública incondicionada, ou seja, o Estado tem que dar uma resposta para aquele fato. Né? Neste caso que a doutora estava comentando, houve o feminicídio, que também é uma evolução histórica no direito penal. Né? Existe a agravante para esse tipo de crime. E o direito penal está evoluindo cada vez mais nesse sentido de proteção da mulher. Né? Geralmente os acusados, né, igual no caso que gerou essa repercussão nacional dessa mulher que foi agredida, ele apresentou um distúrbio emocional. Né? Esse distúrbio tem que ser configurado também, tem que ter um laudo, tem que ter... ele tem que ter essa patologia para alegar isso em juízo. Senão a defesa dele não vai prosperar. Ele cometeu um crime, ele tem que responder por este fato. E o distúrbio em si não é uma impunibilidade, né? Porque ele vai ficar preso. Né? Gera outras consequências. Gera umas consequências até piores. Ele pode ficar lá de eterno. É uma medida de segurança. Mas ele vai responder. De uma certa forma ou outra, ele responde. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando no intervalo. Eu sei que todo mundo está olhando e falando, nossa, a doutora Marcele ficou quietinha aqui, não falou nada. A gente vai deixar para o próximo bloco, depois do intervalo, eu vou pedir para vocês ficarem aí assistindo. A doutora Marcele vai passar uma experiência aí do que aconteceu com ela. Então, a gente vai para um breve intervalo, voltando, a gente põe a doutora Marcele aqui para contar para a gente o que aconteceu. É a única cara e coragem, tem que ter cara e coragem para falar mesmo, né? É difícil. Com certeza. É isso aí. Então a gente já volta, pessoal. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bum, saiu da cachola, já começou a entender as coisas, já começou a pensar, fala, pô, não vou fazer assim, não vou agir dessa forma, vou tomar cuidado ali para chamar, às vezes até a menina para sair, né? Às vezes eu conheci uma menina ali no trabalho, quero convidá-la ali, ela está trabalhando comigo, é uma colega, ou até uma pessoa que está trabalhando comigo, quero convidá-la. Mas quando isso se torna um assédio sexual? A doutora Marcele vai entrar na fogueira agora, mas não para se queimar, mas para colocar. Aconteceu isso com você aí? Você trabalhava num local e a pessoa ali começou a te cantar, vamos dizer assim. Mas aquele não só foi cantar, ele
atingir um pouco mais, começou a pressionar. É isso? O que ocorre muito hoje em dia é assédio moral no ambiente de trabalho. Isso aconteceu comigo por 2 vezes, mas vou citar apenas a última, que foi um pouquinho mais... Foi uma espécie de um assédio assim, constante. Eram mensagens, muitas mensagens, e um pouco mais invasivas, né? O que me deixava um pouquinho mais constrangida, rendimento no trabalho já não era o mesmo. Entendi. Né? Isso te prejudicou no trabalho. A pessoa começou, se mesmo dando fora, ela continuou. Se aproveitando da sua condição de superior hierárquico, me deixava não muito tranquila para continuar o trabalho, porque era o mesmo espaço físico e tudo mais. Então, quando a pessoa se aproveita de ser seu superior e começa a te mandar mensagens, pedir fotos, te elogiar, mas não de uma forma tranquila, mas de uma forma mais invasiva, já tocando na sua intimidade, né, como pessoa, isso faz com que, entrando aí um pouquinho na esfera trabalhista, faça com que você possa entrar com ações trabalhistas, pedindo a sua rescisão indireta do seu contrato de trabalho, né, que seria a justa causa por parte do empregador, né, expondo aí os motivos e a indenização por danos morais. Você, mas como advogado trabalhista, entrou? Então, como advogado trabalhista, eu não entrei. Não entrou? Não. Nossa. Eu não quis expor, eu preferi sair do foco, sair daquele ambiente, o que foi assim, por obra do destino mesmo, eu precisei realmente depois sair dessa empresa. E Deus me deu outras oportunidades bem melhores, acabei deixando de lado, mas não é o que eu sugiro para as pessoas que passem por isso. Que elas realmente denunciem, vão atrás. Eu acredito que se houvesse uma denúncia, um canal de comunicação, de denúncia dentro da empresa, eu teria feito. Você teria feito. Você não conseguiria chegar no RH, mas não tinha o RH? Como que foi? Tinha o RH, mas você não chegou lá. Não tinha um canal de comunicação para isso. O RH era o próprio superior, na verdade. E você passou, misturou, então era ele mesmo, tipo, você ia denunciar ele para ele mesmo, não teria como. Então, assim, por parceria, por postura minha mesmo, você eu não quis... Você ficou ali presa. Foi isso que, tipo, não entrei com a ação, mas não durou, não procurei outros canais por causa disso e preferi me livrar. Foi pouco tempo, aí em 2 meses, graças a Deus, eu acabei saindo. Foi uma experiência que eu tive que eu tenho certeza que eu não vou passar novamente, porque a minha blindada. Já estou blindada, ação trabalhista na certa, rescisão indireta e indenização por danos morais, printar as telas, as mensagens e tudo mais. Guardei por um bom tempo. Guardou, mas depois deixei pra lá, achei que Deus me abençoou de outras formas, com outros trabalhos, outras pessoas, outro meio social, enfim. Eu vou pular o Rodrigo, vou para a doutora. Doutora, chegamos aí num assunto interessante. Por que as mulheres não vão para frente? Não vão para cima, que eu brinco, né? Não... Então, você observou a fala dela? Então a gente já tem os elementos para sua resposta na fala dela. Primeiro que por si só... O doutor Rodrigo está aqui e talvez confirme isso, que por si só já não é cantada porque tem a condição hierárquica e ela usou as palavras me constrangeu e me tirou a tranquilidade e caiu minha produtividade, né? E ele estava numa condição hierárquica, numa posição hierárquica superior onde ela se sentia acuada, né? E aí você pergunta para ela, por que você não foi para RH? Porque o cara é o próprio RH. Para onde ela corre nesse momento, né? E não sei se tem um início de carreira que até nesse momento você pensa assim, abre aspas, vou me sujar, vou sujar meu currículo, vou sujar minha carteira, né? Me prejudicar ali Quando o mau caráter, nesse caso, sem meias palavras, ele deveria se preocupar em sujar a reputação dele, né? Porque daqui a pouco ela encontra ele profissionalmente, aí deve ter encontrado novamente, mas ele nem se preocupou, né? Ele continuou fazendo com outras pessoas ainda. Então, e pode continuar porque é uma questão de caráter dele, é um posicionamento dele, né? É o que ele acha que ele pode, eu não sei o que passa na cabeça dele, mas muitas vezes é isso, né? Eu já fiz com outras, de repente ele fez e teve algum reforço positivo, enfim. É isso que eu ia dizer, inclusive tem mulheres que cedem. Cedem essa chantagem. E que também a gente não pode julgar, porque queria, curtiu, enfim. O que a doutora Marcele fez naquele momento, que é o que a gente sugere. Se você pode, se afaste, né? Mas o primeiro passo é você se posicionar. Tá passando do limite, né? Você tem que falar com a pessoa.
não tô curtindo, não quero perder o respeito, curto trabalhar aqui, mas você tá invadindo um espaço que tá me constrangendo, né? Não quero deixar de... Insistiu, se você pode, se afaste. Se não, peça ajuda, né? Naquele momento. Ela não podia, porque ele era o próprio RH. Já não tinha nem como acionar. Doutor Rodrigo, além disso, né, eu vejo que muitas mulheres relatam que a pessoa, ela não só insiste nas mensagens, cometendo um assédio, mas ela começa a fazer ameaças, perseguir na internet, perseguir até fisicamente, ameaçar prejudicar o pai que conhece o pai onde que o pai trabalha, prejudicar a mãe, prejudicar o marido. Já teve um caso que chegou para mim que a pessoa ameaçou a tirar o emprego do marido porque conhecia o dono da empresa, se a pessoa não fizesse isso. Já configura um crime. Sim. Ela tem que buscar, se possível, assessoria jurídica, né, conversar com um criminalista, pessoa como o doutor, e buscar o judiciário, buscar a delegacia, porque já aí não fica com medo, né? Ocorra o que ocorra, tem que ir atrás, porque essa pessoa vai fazer com mais outras pessoas. Sim, sim. O fato, esse fato tem que ser analisado. Reflete a situação no fato jurídico? Esse fato é jurídico ou não? No caso da Marcela, poderia sofrer consequências tanto moral na esfera trabalhista como na esfera civil, né? A gente não tem que analisar para ver se tinha consequência criminal. O que é o assédio? O assédio ela é uma perseguição, uma humilhação, um constrangimento que uma pessoa causa a outra. Isso que é o assédio. E se esse assédio ultrapassa os limites da esfera civil, pode entrar na esfera criminal. Né? Por exemplo, se o superior dela chegasse, passava a mão nela no braço, isso, se ele está sendo satisfeito com isso já é o crime, agora, recentemente, de importunação sexual. Né? Uma lei nova que foi inserida no ordenamento jurídico em setembro do ano passado. Um beijo roubado, hoje não é só mais um beijo roubado, é a importunação sexual. Não pode mais ter beijo roubado. Não pode mais. Se a pessoa não aceita, se ela não quer, aquilo se torna um ato ilícito. Né? E isso também não é só entre homem e mulher, não. Pessoas do mesmo gênero também sofrem as mesmas consequências. E só um parênteses, a própria pessoa pode denunciar, quanto outras pessoas que têm conhecimento do fato podem denunciar também. Justamente, porque isso é uma ação pública incondicionada. Independente da vontade da vítima, o Estado tem que dar uma resposta. Então a evolução histórica no processo penal com relação a esses crimes, ela está tendo um avanço muito grande. E o Estado tem que dar uma resposta positiva, né? Violência sexual contra a mulher no ônibus, nos transportes coletivos, isso tem que acabar. E o Estado está apresentando mecanismo para solucionar esse... Então, sair daquele ponto de, de conforto, até o indivíduo terceiro, vendo isso, até na internet, vendo uma ofensa, ele pode acionar o judiciário, ele pode acionar a delegacia, ele pode mandar ali uma denúncia, ela é para o delegado. Essa denúncia é anônima ou é privada? Ela tem que pôr o nome dela? Não, ela tem que denunciar, tem que pôr o nome? No direito penal, a denúncia anônima serve para auxiliar uma denúncia já existente. Tá. Né? Não existe denúncia anônima. Olha, existe uma informação, essa informação foi constatada que há uma infração penal e ali inicia uma investigação. Por quê? A gente tem que criar a materialidade e o indício de autoria. Tem que ter a materialidade do crime e o autor. Então é uma denúncia anônima. Olha, existe um senhor que todo dia está importunando, ele fica atrás de uma mulher no ônibus. Né? Chegou essa informação, o Estado tem que ir lá constatar. Né? Se realmente existe isso, ele vai agir, vai tomar as medidas. Então não é questão de ser anônimo ou não. Né? A questão é você identificando, você passa a informação para a delegacia, para o judiciário, para os policiais, para eles poderem constatar o fato. O que a doutora falou contra a violência doméstica contra a mulher,
Isso sim faz parte do vizinho. Se o vizinho ouvir, ele tem o dever de denunciar. Tem o dever de denunciar. Tem o dever. Não pode ser omisso, né? Não pode. E a violência doméstica, ela é uma violência muito ampla. Gritos, existe a parte psicológica dela, existe a ameaça. E é o crime de O omissão, constrangimento, né? sim. Crime de omissão. Doutora, por que as pessoas ficam... últimos minutinhos, vou dar só essa daí pra gente poder falar rapidinho antes de encerrar o programa, que o tempo é curto. Mas por que as pessoas ainda têm esse conceito de não meter a colher em briga de marido e mulher? Ou não, vamos dizer assim, eu vejo ali uma agressão, né? Eu vejo que quando tem uma agressão homem com mulher, né, o pessoal até faz esses testes, as mulheres acabam intervindo mais. Mas quando tem a agressão da mulher com o homem, né, que também temos que falar, eu vejo que as pessoas não intervêm. Né? Mas por que as pessoas têm esse receio de intervir naquela situação, naquele constrangimento, naquela violência? É cultura, né, Bruno? É o que a gente falava no começo do programa. Pense que somos todos frutos do meio. Que meio? A sua família. A cultura familiar que você foi ensinada. O que essa cultura dizia sobre um relacionamento íntimo, sobre as 4 paredes. A gente está em 4 paredes, rola qualquer coisa. Cara, não rola, né? Não rola, né? Se você está percebendo isso, ajuda, né? E a mulher tem medo. Tem medo do também. que vão medo total. Medo se vai ser julgada, porque você vai cair exatamente nessa questão do que será que o outro vai pensar de mim. Porque a gente cresce assim, a gente tem essa questão da autoestima, da autoimagem, do autoconceito que precisa ser, muitas vezes, precisa ser reforçada pelo outro. Então, falta autocompaixão dessa mulher, né? Falta autoestima dessa mulher, para reconhecer e falar, não, tá legal, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres hoje, assim, nesse seu relacionamento, nessa situação que você vive, quanto você está experimentando de sentimentos de constrangimento, de falta de tranquilidade, de humilhação, e quanto você está vivendo de coisa bacana, né? Não é legal, mesmo que essa mão de coisa bacana está pesando um pouco mais, por que está acontecendo isso? Paga o preço? Então vai pedir ajuda. E hoje a gente tem uma arma na mão que é o celular. Né? Outro dia eu estava no trânsito, aqui você falou assim, dá uma piscadinha, é importunação pública, né? Então você tá, não gostei, os meus filhos estavam no carro. Basta eu pegar o celular na hora, né? Então o que eu acho que está acontecendo? A sociedade está se autoeducando. As mulheres estão se autoeducando. Não vamos julgar os nossos antepassados também. Não vamos julgar as nossas mães, as nossas avós, porque elas são frutos do meio. Elas foram ensinadas assim. Mas hoje as mulheres estão se autoeducando. Então, se você está encontrando uma colega que está te julgando, vai para outra, né? Amplia esse círculo, muda. Ela é tóxica na sua vida tanto quanto esse cara que de repente está te assediando. Então muda, amplia. Hoje as mulheres estão com essa voz, com essa sororidade. Se afaste, se aproxime. A gente tem grupos hoje do fio-fio, que é proibido o fio-fio, né? Então você tem hoje o próprio Instagram tá com ferramentas que, se você jogar algumas hashtags, busca de tags, ele já te abre uma caixa, um pop-up de você quer pedir ajuda? Interessante. Né? Já então, te hoje, se você chama ali pra coloca você. suicídio, ansiedade, depressão, tem umas tags chaves que o Instagram tá A tecnologia te auxilia. Já está te auxiliando. Tem uma empresa de varejo que tem um botão no aplicativo dela de que você entra no aplicativo e aciona o botão. Né? Mas somos frutos do meio, né, Bruno? Então a gente tem que entender. Primeiro passo, acolhe. Acolhe se auto-acolha e acolha a mulher do seu lado. Né? E entra nessa sororidade, porque as mulheres estão se autoeducando, mas sem julgamento das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, porque elas são fruto desse meio, né? Pessoal, vou pedir para voltar para mim. O tempo é curto, peço desculpas aos doutores, eu sei que todo mundo quer falar bastante, porque é um assunto interessantíssimo, acho que a gente tem que colocar. Vamos se programar para ter mais programas desses. Se você gostou, compartilha, curta, comenta lá, fala, por favor, mais um programa desse, chama todo mundo de novo, vamos conversar sobre isso. É legal, é um assunto interessante. A gente espera que tenha esclarecido bastante, pelo menos um pouco, bastante aí. Precisando entrar nos canais, doutora Ana Paula, doutor Rodrigo, doutora Marcele, pode procurar na internet, está todo mundo lá. Vou disponibilizar depois aí os canais para vocês poderem se consultar com esses mestres aqui que estão com a gente, né? E vamos lá, pessoal. O tempo é curto, temos que acabar. Até o próximo Cachó Digital. Um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigada.